Daqui a pouco vou passar para Vossa Excelência, presidente, uma nota aqui do Instituto Força Brasil, tratando de responder a todas essas questões que estão levantadas. O site voltou, é uma pérola. Por exemplo, Donald Trump alerta para efeitos adversos das vacinas contra a Covid. A queda do último conservador, Ricardo Salles exonerado. Coisas assim, verdadeiras pérolas que tem aqui, fake news, estímulo à desobediência civil, enfim. Eu vou passar daqui a pouco para que Vossa Excelência possa ler e saber aí qual foi a participação. Veja, senhor Cristiano, eu acho que o depoimento de Vossa Excelência... Só um momento de silêncio, por favor. O depoimento de Vossa Excelência é um dos mais importantes que nós... Vou pedir atenção dos colegas para garantirmos a palavra do senador Humberto Costa, que é quem está inquirindo agora. Vou repor o tempo de Vossa Excelência, senador. Tá bom. É muito importante o seu depoimento, como eu disse, talvez um dos mais importantes. Religou? Não. O som aí, a técnica? Posso usar aqui? Acho, voltou. Pronto. Então, porque ele coloca, ele desnuda duas questões. A primeira delas é a quem? A que governo o Brasil está submetido? Tão grave quanto essas acusações de corrupção é a constatação de que, em meio a uma pandemia como essa, o Ministério da Saúde foi governado às bases da atrapalhada, pataquadas. Isso é lamentável e mostra a falta de seriedade desse governo. E o outro é que havia ali realmente um esquema de corrupção, de tentativa de corrupção, utilizando insumos tão relevantes para o enfrentamento à pandemia quanto é a venda de vacinas. Pois bem, eu queria começar perguntando a Vossa Senhoria, porque hoje o senhor Herman Cardenas, que realmente diz aqui que não tem vacina para vender, que ele é apenas um alocador, como é que ele chama? Ele é um alocador que, ao encontrar um cliente, ele vai em busca de uma empresa que pudesse alocar essas vacinas. Perfeito, senador. É isso mesmo que ele... Assim aí mesmo ele diz que o alocador dele é uma pessoa que tem um contrato de confidencialidade com ele, que ele não pode revelar. Ele diz que é um médico americano, né? Vossa Senhoria tinha conhecimento disso? Que ele não tinha vacina nenhuma para vender? Excelência, o único documento que eu tive acesso de esses alocadores é a respeito de um Medallion Group que fica na França, que seria o fornecedor das vacinas. Tá? Foi a única informação que eu tive até hoje. Que é um médico, um grupo americano, isso aí eu desconheço plenamente. Se o senhor me der só um segundo, eu gostaria só de deixar claro que nenhuma negociação de preço ou envio de propostas foi feito por mim. Pois não. Sempre tratou do senhor Herman Cardenas enviar todas essas propostas para o governo brasileiro ou para quem quer que seja. Ok, obrigado. Tá? Então, ele estava tentando fazer uma aproximação entre um allocation holder, uma empresa que possuía créditos de vacinas junto ao laboratório AstraZeneca. Vossa Senhoria não sabe quem é esse allocation holder. Como eu disse para o senhor há pouco, depois eu vou disponibilizar a CPI, o único documento que eu possuo é um que ele está fazendo uma compra de vacinas com um grupo chamado Medallion Group, que, se eu não me engano, fica em Mônaco, na França. Tá? É a única informação que eu posso prestar pelo meu juramento de não dizer, a verdade.
aqui do reverendo Hamilton Gomes, ele naquela entrevista que eu citei, ele disse que o senhor, entre aspas, é um picareta e que ele foi usado por Vossa Senhoria para acessar o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, e que ele tinha feito essa relação amistosa com Vossa Senhoria porque tinha em vista que receberia uma doação. Ele fala, inclusive, que a associação receberia doações da Davat através do Herman Cárdenas. Foi repassado algum recurso financeiro para ele no Brasil ou no exterior? Que eu tenha conhecimento, não, Excelência. Quanto à menção dele aí aos picaretas, eu não tenho nada para relatar a respeito do seu Hamilton. Acho que só as próprias negociações, as tratativas, documentações o senhor também falam por si só. não sabia qual era o valor dessa dita doação, né? Eu desacredito nisso porque ele não tem nenhuma empresa que possa nem receber doações. A empresa dele aqui no Brasil é uma empresa privada, né? Então não acredito. Existem denúncias de que empresas como essa Davat e outras, na verdade, se utilizaram desse processo da pandemia não para vender vacinas, mas para buscar as chamadas cartas de intenção. Inclusive, ele, numa das correspondências que Vossa Senhoria leu aqui, dirigida ao Ministério da Saúde, ele fala da necessidade de se obter uma carta de intenção. Esse golpe, pelo que se diz, ele acontece da seguinte maneira: você pega uma carta de intenção de um governo, de alguma instituição que tenha credibilidade, depois vai para o mercado para conseguir empréstimos a juros, de certa forma, não tão elevados, e que depois esses juros, esse empréstimo, ele não é pago. O senhor acredita que a Davat é uma das empresas que pratica esse tipo de coisa? Eu acredito que não, Excelência. Eu acredito que, apesar de... Já ouviu falar desse golpe? Eu ouvi pela imprensa, mas eu não acredito. O senhor tem ideia de quanto custa uma carta dessa de intenções no mercado? Na verdade, eu nunca ouvi falar que ela tinha custo, ou valor, vamos dizer assim. Não, o custo que eu digo assim... Me dê a carta de intenção, eu lhe dou X de propina e eu vou lá no mercado buscar dinheiro. Não, desconheço, Excelência. O senhor acredita que essa possibilidade pode ter ocorrido nessa negociação do senhor Roberto Dias com o Dominguete? Porque realmente estava à luz do dia evidente que a sua empresa não tinha vacina nenhuma para vender. Poderia estar sendo vendida a carta de intenções? Eu acredito que não. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui, se o presidente me permitir. Pois não. Presidente, além de mim, existem outros representantes no Brasil, a senadora questionou. Um deles, inclusive, mandou uma proposta da Davat diretamente para o general Pazuello, quando ele era ainda ministro. O nome dele é Júlio Adriano de Caron e Silva. Eu fiquei sabendo pela imprensa também. Inclusive tem um processo de compra dentro do Ministério da Saúde. Isso é bom para a gente ter conhecimento também. Foi iniciado o processo de compra? Foi iniciado o processo de compra? Sim. Na gestão do general Pazuello? Quantas doses? Eu não sei dizer, eu não tenho acesso. Eu fiquei sabendo pela imprensa. Na verdade, ele estava negociando simultaneamente a mim com o Ministério da Saúde. Com a própria Davat? Sem o meu consentimento, eu nem não sabia da existência dele. Ele negociava com o Ministério da Saúde em nome da Davat, sem o conhecimento seu? Sim. E tem um processo de compra iniciado no Ministério da Saúde, é isso que o senhor está informando? Exatamente, no dia 10/3 ele peticiona às 18h30, processo restrito gerado, documento preparatório. Qual é o nome dele? Júlio Adriano de Caron e Silva, é um advogado. Aí não tem o valor, nem números e nem dose, nem financeiro nem dose. Excelência, eu tentei até entrar nesse site, mas parece que a CGU colocou em segredo de justiça, eu não consegui abrir. A CGU colocou em segredo de justiça? Eu não conseguia, tinha um CGU estava do nome do lado, assim, eu não conseguia abrir. Você poderia, por gentileza? Desculpa. Vou dar tudo para o senhor. Ela consta do dia 10 de março. 9 de março. Data o registro, 9 de março, dias, Júlio Adriano de Caron. Depois do jantar. Processo, gabinete, ministério. Atividade fim, aquisição, medicamentos e insumos.
O senhor vai disponibilizar todos os documentos, né, para nós? Sim, eu vou disponibilizar tudo. Perfeito. Mas eu queria só pedir para... eu vou, obviamente, repor o tempo do senador Alberto Sem Costa. problema. Mas eu queria pedir aqui à secretaria, se pudesse digitalizar essa folha para nós apresentarmos aqui, acho que seria de bom tom, por gentileza. Depois devolva ao senhor. Excelência, é só para deixar claro que existia esta outra negociação e eu não sei qual o andamento que ela teve exatamente, porque segundo a imprensa, eu não conheço esse Júlio, segundo a imprensa foi um e-mail direto já para o general Pazuello, então ministro da Saúde. O senhor não conhece esse Júlio? Nunca ouvi falar pela imprensa. Aparentemente ele foi credenciado pelo vice-presidente da Davat, Felipe Quick, que fez um contrato de confidencialidade com ele. Nossa, mas essa Davat realmente... Mas olha, chama a atenção, inclusive, a exigência da Davat quando pede ao Ministério da Saúde essa carta de intenção que deveria ter o papel timbrado do Ministério, ser uma coisa oficial. Eu suspeito que a Davat, na verdade, estava atrás de cartas de intenção para aplicar algum tipo de golpe na obtenção de empréstimos, alegando que havia comprador para vacinas, não é, com credibilidade, e que depois ele iria fazer essa busca do alocador da mercadoria das vacinas, não é? Me perdoe lhe perguntar, Vossa Senhoria falou que pagou, que mandou fazer uma perícia no seu celular, não está entregando, acho que é uma iniciativa muito boa. Foi Vossa Senhoria mesmo que pagou? Sim, exatamente, fui eu. Perfeito. Com acompanhamento do meu advogado. Eu acho que Vossa Senhoria foi de muita utilidade para a CPI no dia de hoje. Como eu disse, de um lado porque revelou que havia uma verdadeira rede de corrupção ou de tentativa de corrupção no Ministério da Saúde, não é? Praticado por pessoas que ocupavam cargos relevantes com poder de decisão em relação à aquisição de vacinas, inclusive vacinas que o Brasil estava precisando muito naquele momento, né? Então essa foi uma contribuição importante e veio acompanhada de nomes, de cargos, enfim, que nós vamos aqui devidamente investigar. Agora, a outra coisa, como eu disse, é que Vossa Senhoria deixou a nu o que é o governo brasileiro hoje. A quem o Brasil está entregue, senhor presidente? Um governo em que, não quero fazer aqui nenhum comentário depreciativo a Vossa Senhoria. Obrigado, mas senador. Um governo que, diante de uma empresa que não tem credibilidade, que não tem credenciais... Só um minuto, pessoal. Uma empresa que não tem credibilidade, que não tem credenciais para poder negociar com um insumo tão importante como a vacina, que já havia sido vítima de denúncias no Canadá por tentar vender a grupos indígenas do Canadá vacinas que a empresa não tinha. Inclusive, Vossa Senhoria citou o caso de um funcionário do Ministério, um desses integrantes do Ministério da Saúde na administração Pazuello, que ele tinha conhecimento, ele questiona o representante da Davat dizendo, olha, tem uma denúncia de que no Canadá vocês tentaram dar um golpe, só que lá é diferente, não seguiu em frente, aqui chegou no secretário executivo do Ministério da Saúde, não é? Então, é esse a quem o Brasil está entregue. No momento em que o Brasil já tinha centenas de milhares de pessoas mortas por conta da incompetência, da inoperância, da insensibilidade desse governo por não ter adquirido as vacinas no momento adequado, e o Ministério da Saúde cheio de pessoas que estavam em busca de algum tipo de benefício, de vantagem pessoal. É a própria caracterização do desgoverno.
Isso se chama desgoverno, absoluta falta de controles sobre as atividades que o governo realiza. Ainda mais num momento sensível como esse, o momento em que nós estávamos vivendo uma pandemia que acometeu milhões de pessoas, que ceifou milhares de vidas, e o Brasil sendo administrado como se fosse uma coisa completamente sem importância por essas pessoas. Pessoas despreparadas, pessoas sem experiência, pessoas que não conseguem distinguir uma empresa como a Pfizer de uma empresa como a Davat. A verdade tem que ser dita. E, infelizmente, isso continua, e eu tenho convicção de que não é só no Ministério da Saúde. Pelo contrário, se no Ministério da Saúde foi assim, Ministério da Saúde que tinha a responsabilidade de fazer o enfrentamento a essa catástrofe, a essa tragédia que é a pandemia, que nos assola há mais de um ano, se quem tinha essa responsabilidade administrava dessa maneira, eu imagino como não devem ser os outros ministérios, sobre os quais há menos olhar, menos foco da mídia, das pessoas, não é? Não é à toa que eu vejo aqui a base do governo envergonhada. Envergonhada, a verdade é essa, envergonhada. Envergonhada de ver a falta de seriedade com que foi tratado uma questão tão relevante como o enfrentamento à pandemia por parte do Ministério da Saúde. Então, senhor presidente, eu quero reputar 15 segundos. Esse depoimento de hoje como um dos mais importantes, porque nos deu uma espécie de raio-x do que era. Eu espero que agora esteja diferente. Não tenho muita expectativa de que esteja, porque boa parte de quem estava lá permaneceu, mas espero que esteja diferente. Nos deu um raio-x do que se pode chamar de absoluto, total e completo desgoverno. É isso que nós temos hoje no Brasil, lamentavelmente. Excelência, posso Pela fazer ordem, um presidente. comentário? Pode, por mim, pode. Pode. Eu só queria deixar claro que eu entrei na empreitada da mais absoluta boa-fé, tá? Em momento nenhum eu soube de alguma informação que desabonasse a empresa, e eu não tenho conhecimento se ela realmente não tenha esses alocadores, como ela disse. É só isso que eu queria comentar e pedir desculpas aí aos senadores aí se eu em algum momento aí extrapolei aí as minhas atribuições e falei mais do que eu devia.